Ok. Tentando resumir, é que existe um conceito judaico que fala que a fala criativa, né, que o Eterno utilizou para criar o mundo, ela está ecoando, né, no tempo e no espaço. Que para o Eterno não existe tempo e espaço, né? Os mundos espirituais, isso funciona diferente. Então, quando nós utilizamos a nossa palavra, a nossa fala, que por si só já é um- uma dádiva especial que Deus dá ao homem como imagem e semelhança dele. Por si só, a própria fala, ela já tem os seus aspectos importantes, né? Na comunicação. Ela também pode tanto levantar o homem, né? Motivar o homem, no aspecto cotidiano, secular, como também pode destruir, né? Essas palavras, elas têm um poder extraordinário. Se no mundo físico existe esse poder extraordinário da palavra, a gente multiplica isso por muitos números quando se refere à questão espiritual, tá? Então, a palavra ela tem um peso espiritual muito grande, muito grande. E também nós vamos ver até os ensinamentos de Yeshua falando em oração em nome dele, né, pelos méritos dele, quando duas pessoas estão concordando, né? A gente vê a manifestação da vontade do Eterno, né? A fala ela não é algo que é dito e que não gera as consequências espirituais. Kol Hashem, que ecoa e permeia toda a criação. Exato, Ricardo. Baruch Hashem. Então, meus irmãos, ah, existe esse conceito da nossa tefilá se unir com as palavras da criação, tá? E quando isso acontece, né? Então, o sobrenatural acontece, tá? Acontece todas essas coisas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho aspectos muito importantes que nós devemos observar no nosso dia a dia quando se fala na, desse aspecto da palavra. Baruch Hashem. N- Não sei se eu consegui resumir tudo que eu falei antes. Foi bem resumidinho, eu dei mais detalhes no começo, mas vamos seguir. A maioria das pessoas que estavam aí escutaram, né? Baruch Hashem. Mas eu acho que deu para entender. Baruch Hashem. O Rabino Haim de Voloshin, na sua obra Nefesh HaChaim, capítulo 2, ele diz o seguinte: olha só que interessante esse texto. Cada palavra de uma reza ou uma bênção se eleva em grandes alturas para planos de existência não físicos. A gente sabe disso, né? Quando nós estamos rezando, a gente não está rezando para as paredes. Nós temos a consciência de que aquilo que nós estamos falando, quando nos dirigimos a Deus, e não podemos dirigir a nenhum outro ser em oração, somente ao Eterno, e isso inclui até o próprio Mashiach, ok? Não devemos rezar para o Mashiach, devemos rezar para Deus. A gente sabe que a nossa reza, ela está chegando nos lugares elevados.
ok? A gente não pode entender que, não, Deus está em todos os lugares. Tem pessoas que podem entender dessa forma. Deus está em todos os lugares, Deus está aqui também, eu estou falando com ele, ele está me ouvindo. Então, essa palavra aqui, ela está só nesse lugar onde eu estou. Isso é errado. Deus está aqui, sim, Deus está ouvindo aqui, sim, mas ele ouve nos mundos espirituais, ok? Quando nós nos dirigimos ao eterno, né? Aquilo que sai da nossa boca, as palavras que saem, as palavras de reza, de louvor, de adoração, ela chega nos lugares espirituais. Ela se conecta com isso. Ela transcende os níveis, meus irmãos. Ela alcança lugares elevados. Se houver, né, existe isso. Se houver um recipiente, se essas palavras estiverem puras, então elas vão subir de uma forma nos mundos espirituais, tá? A fala do homem ímpio, o eterno, escuta, mas não sobe. É diferente. Uma oração que não é pura, né? Uma declaração, ela não sobe. Ela fica aqui, mais o eterno e o mundo espiritual tá sabendo, né? Consegue entender isso. São conceitos que a gente tem que entender, tá bom? O que que é uma palavra se elevar? Nós vamos ver até em Apocalipse e até a tradição judaica dizendo que a fumaça do incenso, do sacrifício do incenso sobe, né? Ela sobe até o trono de Hashem, e isso são o quê? As orações dos Kedoshim, dos santos. Então ela está subindo de uma forma diferenciada. O Eterno, ele sabe até os nossos pensamentos, mas eu estou falando de algo acima disso. O Eterno sabe todas as coisas, mas a oração, e ela feita de uma forma correta, então ela, além de estar sendo conhecida por Deus, ela sobe. Vamos desenvolver um pouco mais esse conceito. Então ela sobe para planos de existência não físicos, levados para lá através de melachim, de anjos, especialmente designados para isso. Cada palavra possui um efeito nas raízes superiores da criação. Ou seja, cada palavra que sobe, ela é acompanhada com um ser espiritual ou uma entidade espiritual, como se fosse carregada por essa entidade, né, para ser levada nesses níveis espirituais, ou acompanhada pela santidade. E cada palavra que se desloca, ela vai interagir com os mundos espirituais. Dessa forma, a pessoa que diz uma reza se torna sócia de Deus na criação, já que ela é capaz de construir e influenciar muitos mundos superiores. Então, por causa dessa interferência ou influência do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa reza, ela vai interagir. Então, nessa interação vai haver mudanças.
transformações, ok? E essas transformações, na verdade, são criações. Então, nós estamos nos conectando com o eterno de uma forma espiritual muito poderosa. Portanto, os sábios se referiam à reza como Devarim, desculpa. Devarim é palavra, a palavra Devar é palavra, né? Também é coisa. Isso é muito interessante. O Eterno falou palavra e essa palavra se transformou uma coisa, né? Um ser, uma criação. Então, para Deus, palavra e coisa é a mesma coisa. No hebraico, palavra e coisa é a mesma coisa. Para nós, não. Uma palavra, ela não tem materialidade, a coisa tem materialidade. Mas a materialidade veio através da imaterialidade da palavra criadora. E é muito interessante isso. Então, a reza são coisas. Isso é exercer a nossa emuná, tá? Exercer a nossa fé. Saber que a palavra que está sendo lançada é a mesma coisa, é considerar aquilo que não existe como sendo existente. Ela se materializa. Quando nossa palavra também está conectada com a vontade do Eterno, então ela acaba exercendo influências nos mundos, a criação. Então, nós somos sócios de Deus no aspecto de que o Eterno, ele é a fonte de todas as coisas, né? É a fonte da criação de todas as coisas. Quando a vontade de Deus é a mesma, eu tenho a mesma vontade que Deus tem, então eu uso a minha palavra, que na verdade é o Eterno que está colocando a sua palavra, juntamente com a minha palavra, ele coloca no meu interior a vontade dele, então eu quero a vontade dele. A vontade dele passa a ser a minha vontade. Então, quando eu lanço essa palavra e tem essa conexão da vontade do Eterno e da palavra criadora, a coisa acontece. Um milagre acontece. A cura acontece. A porta de emprego se abre. O coração da pessoa, ele é aberto. Isso é tremendo, meus irmãos, né? Não só nesse mundo físico, mas nos mundos espirituais. Então, a reza, ela é dita como coisa, que representa os mundos superiores. O Talmud, Brahot 6b, ele vai falar sobre esse conceito. Talmud, Brahot 6b. Em outras palavras, as Devarim, as palavras da reza representam o ponto mais alto dos mundos. Consegue subir até os pontos mais altos do mundo, da existência, né? Dos mundos. Ok. Como essas palavras podem influenciar os mundos superiores? O Rabino Nosson Weiss, no comentário da Parashá Massei, ele vai falar que as palavras da reza não persuadem a Deus. Outra coisa que a gente tem que quebrar no nosso entendimento é achar que a gente vai rezar, pedir ao Eterno e fazer com que o Eterno mude de ideia. Isso não existe, meus irmãos. Isso é um pensamento terreno. Deus muda de ideia, né? Nós não podemos persuadir ao Eterno. Ele já sabe lá na frente, né?
Ele já sabe lá na frente o nosso pedido, a nossa vontade, e ele já sabe todas as coisas. E muitas vezes ele deixa que nós clamemos a ele, busquemos a ele, para que a nossa imuná possa se fortificar, para que a nossa experiência com ele possa se fortificar. Então, as palavras da reza não persuadem a Deus, mas sim constrói o mundo de uma forma nova diretamente, como fazem as palavras da Torá. E ele escreve assim, na sua obra: nós estamos acostumados a pensar que o poder da reza compreende a ideia de persuasão. Quando nós rezamos, nós persuadimos a Deus a modificar o universo para nós usando os seus poderes. Nossas rezas não mudam o próprio mundo. Elas persuadem a Deus para mudá-lo. Então, o Nefesh HaChaim, o Rabino Haim, ele explica que essa impressão é muito equivocada. E ele salienta que não só Deus criou o universo com as palavras da sua fala da criação, mas também qualquer mudança no universo criado deve ser provocado por essas mesmas falas. Quando as nossas rezas consistem de palavras sagradas, que são capazes de conectar com as falas da criação, ele nos permite estar presente na mudança do universo. Recriação, adequação, reconstrução. As palavras de Torá possuem um poder ainda maior. O Zohar descreve que Deus consultou a Torá quando criou o mundo. Está lá em Trumá 161a. Não devemos entender isso de uma forma literal, lógico, né? Deus, ele cria o mundo segundo seus próprios conceitos. E depois a Torá, ela vai descrever isso tudo, né? Então é nesse sentido que a gente tem que entender, nessa via. As palavras da criação que Deus de fato empregou ainda estão suspensas e continuam nos infundindo com existência e são a embalagem das ideias da Torá. Olha só, são as embalagens, ou seja, é o veículo das ideias profundas dos conceitos divinos, da vontade divina. Te fala que a Torá, ela é a expressão da vontade divina. Nós falamos que Mashiach é a Torá viva. Mashiach é a expressão perfeita da vontade do poder divino de Deus nos mundos da criação, espirituais e materiais. Então, essas palavras, elas são embalagens do poder de Deus e da vontade de Deus. Assim como o Mashiach também, ele fala: a minha doutrina não é minha doutrina, mas a doutrina daquele que me enviou. As minhas palavras não são as minhas palavras, mas as palavras daquele que me enviou. Ou seja, tudo que ele falava, quando ensinava, era o próprio Eterno que estava falando na boca do próprio Mashiach. Isso é algo muito interessante, né? Ele é a expressão da Torá. Quando novas palavras de Torá são emitidas de lábios puros, a fartura
de pensamentos de criação que podem ser embalados em palavras aumenta. Vou ler de novo. Quando novas palavras de Torá são emitidas de lábios puros, a fartura de pensamentos da criação que podem ser embalados em palavras aumenta. Isso que é essa conexão da nossa tefilá, quando ela está unida com a vontade do Eterno. Essas ideias e conceitos novos alteram as ideias antigas por trás das palavras da criação e infundem as palavras antigas com novos significados. Que ele está se aprofundando muito nesse conceito, que como a vontade do Eterno é dinâmica, ou seja, vai se passando o tempo, vai se passando o tempo, novas coisas vão acontecendo, novas necessidades vão surgindo. O, o esforço que o homem ele faz para buscar no eterno uma saída, né? Uma nova necessidade, um novo livramento que ele necessita, isso conecta com aquelas palavras que foram feitas ali e ela vai se transformar para poder suprir aquilo que é necessário nos nossos dias. É isso que o Rabino está querendo dizer. Essa transformação em algo novo, mas é utilizado a matéria-prima espiritual, a palavra criadora. Então, ela é dinâmica. Essas novas palavras criadas por nós constituem as nossas próprias moradias autocriadas. É nesse novo mundo que nós, de fato, residimos, na fase da nossa existência conhecida como mundo vindouro. Assim como também transforma para esse momento, também nós vamos ver no futuro, no Olam Rabá, o que vai ser criado, ou o que já está sendo criado. Olha, Yeshua fala, né, que ele vai subir ao Pai e vai preparar moradas, né? Ele vai preparar. Rabi Shaul fala que nenhuma mente pôde entender aquilo que o Eterno separou para nós no Olam Rabá. É algo extremamente maravilhoso. Baruch Hashem. O Rabino Shmuel Borstein, fazendo um comentário da Parashá Matot. Bom, antes de entrar aqui, eu gostaria de ver o que vocês escreveram aqui, tá? Pessoal, vocês são do mestrado, hein? Então é necessário que vocês estejam ligados aí, também comentando. Sefat Emet explica que as palavras da Tefilá criam anjos próprios e esses são os que a conduzem. Nós vamos comentar isso aí, tá bom, Ricardo? Um pouco. Rabi, como sabemos que as nossas tefilot ou declarações afirmativas estão alinhadas com Hashem? E essas palavras se tornam coisas. Se os decretos
que são mudados em Yom Kippur, mas e os decretos que são mudados em Yom Kippur, ok. A questão da criação de anjos e seres, ou de acusação, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, Ricardo. Como sabemos que as nossas tefilot ou declarações afirmativas estão alinhadas com Hashem, se tornam coisas. Ao homem natural não é permitido ele entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. É como código, né? É como uma linguagem, né? Se a gente não sabe a língua, a gente não consegue entender. Mas se a gente sabe a língua, a gente consegue. Então, precisamos entender, nós precisamos decifrar os códigos Betzalel, Rosh Betzalel, os códigos da linguagem espiritual para entender se realmente, né, aquilo que a gente está querendo é a vontade do Eterno ou é a minha vontade que está querendo se manifestar. Então, essa é a nossa busca. Fazer a vontade do Eterno. Muitas vezes o Eterno se oculta justamente para a gente procurar mais, para a gente se esforçar a escutar, se esforçar, chegar mais próximo para ver se consegue entender os códigos, consegue entender a linguagem espiritual, para ver se há vontade do Eterno. Então, a gente só vai entender se é a vontade do Eterno quando nós buscarmos, quando nós persistirmos para realmente ver se é a vontade do Eterno. Às vezes demora anos, né? Às vezes a pessoa, como por exemplo, o casal quer ter filho e não tem filho, não tem, e ele busca, e ele ele tem um querer, ele tem o seu querer. Será que é a vontade do Eterno? Ou Deus tem propósitos para ele? Às vezes o Eterno não lançou o decreto para que aquela família, para aquele casal tenha filhos. E não é por causa de pecado, não. É a vontade pura do Eterno, que muitas vezes pode ser um mistério. Mas a gente sabe que Ganzo Letová, tudo é para o bem. Deus tem propósitos e ele tem a vontade própria. O servo não tem vontade, nós temos a vontade do nosso Senhor. Nós fazemos a vontade do nosso Senhor. Mas por que ele faz a nossa vontade, né? Baruch Hashem, porque ele se ele mostra a vontade dele para nós e quando nós temos vontade, a vontade dele é cumprida, então nós ficamos muito felizes. Deus nos dá esses presentes maravilhosos, né? Porque para o eterno não tem futuro, ele não vai mudar. Ele já tem, ele já decretou, ele já sabe o que ele vai dar para você, então desde o início você já ganhou, né? Não houve uma mudança, mas o tempo aguardou que aquilo pudesse ocorrer, ok? Ah, e os decretos do Yom Kippur? Olha só, veja só como os rabinos entendem isso, meus irmãos. Decretos que são anulados, vamos dizer assim, em Yom Kippur. Na verdade, na verdade, o que acontece? Como ele é explicado essa questão? É como uma analogia de um arqueiro, tá? Ele lança a flecha. Até a flecha alcançar no seu objetivo, ela tem um tempo.
Da mesma forma, quando o Eterno estabelece um decreto, ele lança o decreto, e esse decreto, tanto um decreto de Brahá como um decreto de disciplina ou até de maldição, seja o que for, ele precisa de percorrer um espaço. Esse espaço de tempo que ele percorre é a pura misericórdia e bondade do Eterno, tá? É a misericórdia do Eterno que está persistindo para que aquela pessoa possa também sair da rota de colisão, meus amigos. Percebe? Não há mudança mais da parte do Eterno no nesse sentido. Quando a pessoa ela sai da rota, quando ela se eleva, vamos dizer assim, né? A flecha está vindo, a flecha está vindo. Ela faz chuvar, daí o Eterno eleva ela, perdoa ela, e ela sai da rota de colisão. Percebe? Podemos entender dessa forma, pela bondade de Deus. Porque nós vamos orar em Elul? Porque nós vamos? Porque nós precisamos se elevar. Porque se a gente continuar no mesmo nível onde nós estamos, se houver algum decreto que venha contra nós no nível que nós estamos, se não houver essa mudança, essa elevação, com certeza nós vamos ser disciplinados. Porque sempre a gente faz coisas erradas no nível que nós estamos. Agora, se houver arrependimento, se houver mudança de vida, estamos falando de Yom Kippur, em Elul, se houver arrependimento, mudança de vida e em próprio Elul, você já está começando a viver diferente. Ou seja, o Eterno nos dá a possibilidade desse movimento de elevação. Quando nos elevamos, então nós somos poupados desta desse decreto. Percebe? Ok. Você fala sobre a não persuasão do Eterno com as nossas orações, mas no caso dos dias antes de Yom Kippur e no próprio dia, nós rezamos pela mudança dos decretos. No caso, quando o Senhor disse sobre a questão do Eterno já saber tudo o que vamos pedir, e no caso de não podermos mudar o pensamento e decisão, a nós estaríamos perdidos. Ok, mas como podemos rezar e nos consagrar nos 10 dias? Podemos receber os bons decretos de Hashem. Então, embora Hashem já saiba de tudo, ele já salvaria alguns e condenaria outros? Se o Senhor puder nos esclarecer, ok. Falaremos 13 tributos de misericórdia. Essa afirmação que o senhor acabou de fazer sobre as flechas seriam as duas flechas de maldição e bênção, vida e morte. Nós é que nos colocamos na mira de cada uma das flechas exatamente. Eu acho, Rosh Bessalel, que o que eu falei, eu acho que já responde àquela questão anterior que você colocou. Baruch Hashem. É isso mesmo. Baruch Hashem. Amém, amém. Baruch Hashem. Vamos continuar aqui. Ok.
Rabino Shemuel, comentando a Shemuel Borstein, Shem Mikshmuel, Mishmuel, para Shamatot, a boca da pessoa tem o potencial de ser como um recipiente sagrado do templo. Olha só que interessante esse esse aspecto. De acordo com o Rabeno Yonah, em Pirkei Avot 1,17, se a pessoa cuida da sua língua e é cuidadosa sobre o que ela diz, então a sua boca é considerada como um recipiente sagrado, como aquele que eram usados no templo. Assim como um recipiente sagrado dá santidade sobre o que não é sagrado, e que é colocado nele, da mesma forma, todas as palavras que são pronunciadas dessa boca são sagradas. Olha só que interessante isso. Então, o Rabino Yonah, ele compara a boca de uma pessoa que cuida da sua língua com uma taça sagrada do templo. Os recipientes comuns não podiam ser utilizados no templo para oferecer os sacrifícios rituais. Os recipientes do templo, então, eles tinham que ser consagrados, eles tinham que ser separados somente para aquele tipo de ritual. Se eles eram santificados e ritualmente purificados, e às vezes, inclusive, ungidos antes deles serem julgados adequados para o uso. Então, isso também, como uma metáfora, podemos entender assim. Só um momento. Quem guarda sua boca e a sua língua transforma sua boca em um instrumento sagrado. Ou seja, aquele recipiente do templo, ele vai ter vinho, né? Ele pode ter água de fonte. Aquela bacia, ela pode ter sangue de sacrifício. É um recipiente para um aspecto da ritualística. Então, quem faz da sua boca um recipiente do templo, então aquilo que vai estar dentro desse recipiente é o sagrado, ok? É o sagrado, é a oração sagrada, é a palavra transformadora. Santidade não está apenas no objeto, está na condição espiritual do recipiente, do canal, que somos nós. Então, assim como os utensílios do Beit HaMikdash, eles precisavam de vários aspectos, como, por exemplo, purificação, eles tinham que ser consagrados àquele aspecto. Eles muitas vezes eram ungidos para esse propósito, ungidos com óleo. Da mesma forma, a nossa boca, onde saem palavras, e essas palavras, elas são coisas que transformam, ela também devem passar pela purificação, consagração. Ela precisa ter autodisciplina, ela precisa ter pureza, ela tem que ter o controle. As pessoas, elas precisam entender que
o processo da fala, ela começa no pensamento, ok? Então, o pensamento, ele tem que ter um freio. Ele precisa passar por um critério. Antes de pensar e declarar, nós precisamos pensar quais são as consequências que essas palavras vão ter. Então, o pensamento, ele deve já estar puro. O pensamento, ele deve estar já consagrado. Ele já deve estar preparado para que ele possa entrar dentro da palavra como um recipiente, tá? É como se fosse um veículo. A palavra, ela é um veículo de ideias. As frases, elas vão conter as ideias, e isso é transformador, porque vem do pensamento. Então, exige, já que essas ideias são ideias de Torá, de santidade, as nossas rezas, e nossos estudos, tudo isso, ele é colocado nessas palavras como códigos para poderem ser expressas. Então, o recipiente, a boca, o nosso corpo, o nosso pensamento, as nossas ações, tudo isso deve ser como instrumentos, utensílios do templo, consagrados, sagradíssimos, para que o Eterno possa utilizar como instrumentos para que a vontade do Eterno se faça em nós. Existe então esse conceito de Kli Sharet, que é santificação pelo contato. Kli Sharet. Um utensílio sagrado santifica aquilo que é colocado dentro dele. A oferenda comum, ao entrar no recipiente sagrado, torna-se sagrada ou consagrada. Esse princípio é discutido extensamente no Talmud Bavili, nos tratados de Kedoshim. O Shem Mishemuel aplica isso de uma forma metafísica. Se a boca é santificada, tudo o que sai dela recebe Kedushá. Se a boca ela é santificada, então tudo que sai dela é santificado. Isso vai além da moralidade. Isso vai além. É algo é, já ontológico, espiritualmente falando. É do ser. O que o Zohar vai falar sobre a boca? Ele vai falar que é como um portal cósmico. Um portal que vem transformar, abrir passagens dos mundos superiores para esse mundo da Siá. Então, a boca, ela corresponde à Sefirá de Malhut. Malhut é a Sefirá que é responsável para a passagem, né, da Parsá, né, do filtro entre os mundos, né? Esse limite. Então, o Malhut, ele está ligado com a boca. O Malhut é chamado de P.
P é a boca. Quando nós falamos o Torá Shebe al P, a boca, oral. Ela é o ponto onde o espiritual se manifesta no mundo inferior. Então, o Zohar está falando que a boca ele é um portal cósmico. Por quê? Porque o espiritual vai se manifestar no mundo físico através da boca da palavra. Isso é muito profundo, meus irmãos. Entender? Olha a dimensão desse desse instrumento que nós temos, desse essa parte do nosso corpo. É através da boca que nós comunicamos a palavra do Eterno. É através da boca que nós é, somos instrumentos de Deus para que o Eterno possa falar, possa agir. Quando se conecta a nossa vontade com a vontade do Eterno, quando se conecta a nossa palavra com a palavra criadora que está ecoando, né? Então se abre esse portal. Quando Yeshua falava, então se abria todos os portais espirituais e todos os conceitos espirituais. Toda a vontade divina, ela era manifesta. Isso é fantástico. Por isso que nós precisamos cuidar muito daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos. Pensamos, falamos e agimos. Tudo isso é uma vestimenta da alma. Então, a boca, diz o Zohar, é o ponto onde o espiritual se manifesta no mundo físico. Assim, se Malhut estiver pura, o fluxo divino desce corretamente. Se estiver maculada, se Malhut, que é a Sefirá de Malhut, de Sefirá do mundo, o que a última Sefirá que tem na Etz Haim, que faz a passagem, né? Todas se conectam e desembocam em Malhut, e assim passa para o outro mundo. Se Malhut tiver puro, o fluxo divino ele desce corretamente. Mas se a boca estiver maculada, se o ser estiver maculado, então o fluxo é bloqueado. Isso conecta diretamente com aquilo que o Rabino Shem Mi Shmuel disse. O Arizal também vai falar que existe o Tikkun da fala. Vamos ver antes disso, vamos comentar isso aqui antes, que são conceitos muito interessantes, meus irmãos, muito elevados. Uhum, ok. Cláudio Brandão, a boca como Malhut de Atsilut, Malhut, reino. Receptáculo final da Sefirot. Ilumina e faz tikkun nos mundos via manifestação verbal do Or Ein Sof. Exato, Cláudio. Ok. Essas moradas mencionadas por Yeshua podem se referir aos palácios, né? Exato, Cláudio. Eihalot. São níveis de sublimidade. Baruch Hashem. Ok.
Podemos dizer que as palavras de Tefilot que saem da boca santificada é uma Merkavá de nossa alma. Que interessante isso, Ricardo. Que de nossa alma que passa a ter capacidade de criar. Muito interessante. Eu acredito que sim, que é a presença de Deus, né? Então, através da nossa boca, a presença do Eterno, o Eterno só vai se manifestar de uma forma plena, né? Do jeito que ele quer se manifestar, se o receptáculo pelo qual ele está sendo transportado, né? Essa ideia da Merkavá, né? Que se manifesta, que é a presença do Eterno, em lábios puros, né? A, a- nós começamos a ter essa capacidade de cada vez trazer mais Kavaná e mais revelação divina a partir do momento que a gente se santifica cada vez mais. A partir do momento que nós nos elevamos, nos elevamos, nos elevamos em santidade, em cumprir com os propósitos divinos, então o nosso recipiente começa a ficar cada vez mais propício para ser utilizado. Quanto mais elevada a nossa condição, né, mais o Eterno vai nos utilizar como instrumentos dele. A gente vê os níveis de santidade, os níveis de santidade. Isso é algo que nós precisamos buscar, buscar, buscar constantemente. E principalmente a questão da fala. O A Brit Hadashah diz que Rav Kefa, Shimon Kefa, Rav Shimon Kefa, ele estava tão elevado, ele estava tão elevado que até a sombra dele, quando ele passava, as pessoas eram curadas. Você imagine esse grau de elevação, meus amigos. Até a sombra, quando passava pela outra pessoa e ela acreditava, ela era curada. Baruch Hashem. Amém, viu, amém. Meus irmãos, vamos tomar um cafezinho, ó, 9h30, 5 minutos, 8 minutos no máximo, nós já voltamos. Bezrat Hashem. Vamos lá.
Baruch Hashem. Vamos retornar então, meus irmãos. Baruch Hashem. Muito interessante. Que emanava a luz primordial, cura a ordem plena. Nessa terra, seu grau de elevação trazia dos mundos superiores manifestação da plenitude nele e o seu redor. Este é o poder de cumprir os propósitos espirituais através do Mashiach. Muito bom. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, farei. Amém, amém. Baruch Hashem. Vamos lá, meus irmãos. Retornando então. Vamos ver o que o Arizal fala sobre essa questão da fala. O Itzhak Luria, ele diz que o pecado primordial envolveu a fala. Ou seja, quando Havá ela foi seduzida, induzida à desobediência, a fala estava envolvida em tudo isso. A comunicação. Então, o Tikkun do Mashiach, ele envolve, né, essa purificação da fala. Nós vemos que Rabi Shaul vai falar que, assim como o pecado entrou nesse mundo através de Adão, a bondade maravilhosa de Hashem, através do segundo Adão, no sentido de remissão, entrou também através de Mashiach. Então, o tikkun dessa queda, ela é feita somente pela obra do Mashiach. Quando, naquele momento onde estavam sendo julgados o homem, a mulher e a serpente, é dito isso: de ti, da tua semente, sairá aquele que esmagará a cabeça da semente da serpente. Ou seja, o tikkun, o conserto dessa queda é aspecto messiânico, em última instância. E isso envolve também a questão da fala, porque ela estava envolvida. Sem a fala, não haveria queda, não haveria o diálogo, não haveria. Porque pela palavra também, o Hassatan, ele mente, ele engana, ele usa a palavra profanada. Yeshua fala que ele é mentiroso desde o início. Ele é o pai da mentira. Ele fala que é, Deus não quer que eles sejam conhecedores.
né? Então ele começa a profanar através de uma palavra, porque o recipiente já era podre, o recipiente dele já era podre. Então, segundo o Isaac Luria, o tikkun messiânico envolve a purificação da palavra. E o seu discípulo, Rabino Chaim Vital, no livro Sha'ar HaKedushá, ele diz que cada palavra cria uma entidade espiritual. Aí a gente vai ver aquilo que a gente estava comentando anteriormente. Cada palavra cria uma entidade espiritual. A boca é o canal de Ruach, do espírito. Logo, se o canal é santificado, as entidades criadas são elevadas. Vamos falar que cria anjos, mas na verdade é uma forma metafórica de expressar uma ideia muito profunda, tá? As, as palavras, elas não criam anjos, tá? Elas criam entidades ou ideias que vão ser como seres que vão tanto testemunhar como também acusar. As palavras elas criam testemunhas, entidades espirituais, não que seriam anjos como criação, porque só o Eterno cria, né? Mas então a a boca, ela é esse canal. Se o canal é santificado, as entidades criadas são elevadas. Elas vão testemunhar todas as mitzvot que foram feitas, vão testemunhar ao seu favor. Baruch Hashem. Se o canal não é santificado e o fruto desse canal ele é profanação, transgressão de Torá, violência física e verbal. Então, gera entidades e forças de acusação. São como testemunhas contra o réu. Assim como a gente pode gerar testemunhas vivas que vão eh, estar do nosso lado, sendo testemunhas oculares das coisas que nós fazemos. É lógico que o próprio Eterno sabe todas as coisas, ele é testemunha, né? Mas isso aí é importante para a gente entender num aspecto jurídico, né? Diante da corte celestial. Então, seria como entidades que vão testemunhar ao nosso favor. Então, aqui se coloca a figura de um malach, um anjo. Mas na verdade não é um anjo que foi criado. O Raim de Volos Rim, paralelo com a Nefesh Haim, enquanto o Rav Haim enfatiza que as palavras constroem mundos, o Shem Shmuel ele vai acrescentar a qualidade do recipiente que vai determinar o nível da construção. Na verdade, não é somente falar, é quem fala e em que estado espiritual ele está. Então, nós precisamos cuidar do nosso recipiente, tá? Para que o nível da nossa palavra seja elevada. Quanto mais elevado o recipiente, mais elevada será a palavra, ou seja, mais condições aquela pessoa, eu e você teremos de poder exercer
propósitos divinos, né? Ser instrumentos cada vez mais refinados para poder fazer aqui na Terra a vontade do Eterno, né? Trazer a presença divina para esse mundo. E através, principalmente, da boca, da palavra, da ação, do pensamento, tudo isso. Um outro grande ícone do misticismo judaico é o Israel Bar Shem Tov. Ele fala que nós precisamos nos santificar em meio do nosso cotidiano. Ele disse que a boca que fala palavras de Torá constantemente se tornam um Eichal, um palácio. O próprio corpo pode se tornar como um Mishkan, ou seja, um instrumento que vai da revelação de Hashem nos mundos físicos. Um mini Monte Sinai. Um Monte Sinai ambulante, onde o Eterno se manifesta, onde as palavras dos céus descem para a terra, onde a vontade do Eterno é codificada em mitzvot, em linguagem espiritual. Baruch Hashem. O conceito de Kli Sharet, né, de tudo que entra dentro do Kli se torna santificado, né, ele é muito interessante, porque às vezes até numa conversa secular, se o recipiente ele está santificado, até nisso vai sair palavras de elevação, palavras de ensino, palavras de Torá. Às vezes até num conto de uma história, ou numa ação, ou em uma conversa ligada às coisas que estão acontecendo no mundo, até nisso, né, se o Cli ele estiver santificado, então, conforme, né, esse conceito de Kli Sharet, né, as palavras elas se tornam instrumentos de revelação de Deus. Baruch Hashem. Deus fala que a minha palavra não voltará vazia. Baruch Hashem. O Ramak Moshe Cordoveiro, ele vai falar que o homem ele deve imitar a Sefirot. A boca correspondente à manifestação da divindade. É o portal que o Zohar diz. E ele escreve a fala de que deve ser, a boca deve ser verdadeira, deve falar palavras de misericórdia, deve falar palavras que trazem restauração ou elevação, porque ela representa a presença divina no mundo, né? É um dos principais instrumentos de Deus de revelação é a boca, é a palavra. Olha como é importante a gente a gente es- estudar sobre o aspecto da palavra, da boca. Baruch Hashem. Então existe uma implicação espiritual, né? Segundo a mística judaica, o pecado da fala, ele é um pecado grave, por quê? Porque ele profana o utensílio. Principalmente, meus irmãos, nós que estamos na liderança ou auxiliando líderes. Isso é muito importante.
Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Como a gente pode deixar profanar com palavras torpes o nosso instrumento onde nós vamos usar para ensinar o povo sobre Torá? Então, como pode uma fonte dar água amarga e água doce? Ou ela dá água doce ou ela dá água amarga. Como podemos todo Shabat trazer ensino de Torá se a gente não vai reparar o que está saindo da nossa boca nos outros 6 dias da semana? Como pode a gente estar fazendo Shacharit, Minha e Arvit todos os dias e entre essas palavras elevadas de Tefilá, a gente amaldiçoar o irmão ou murmurar ou falar palavras negativas ou reclamar, fazer lachonará. Como a gente vai conseguir trazer elevação no nosso shiur se o nosso cli ele está manchado? Adianta a gente lavar as mãos e fazer o Netlat Yadayim se a gente não observa também aquilo que está saindo da nossa boca, que é fruto do nosso pensamento. Todos nós devemos observar muito bem esses aspectos, porque tudo é espiritual, tudo é coligado. Então, a implicação espiritual, segundo a mística judaica, o pecado da falha é grave porque ele profana o utensílio. Ele transforma o kli sharet em recipiente comum. Ou seja, em vez de você santificar tudo que toca no seu cli, no seu recipiente, tudo que sai é santo, então a gente se torna comum. Então o que vai sair vai ser algo comum, algo que não tenha força espiritual, por causa do cli. Mas quando alguém guarda a sua língua, a sua boca se torna um altar. A sua boca se torna um, um portal, como diz o Zohar, um portal das coisas espirituais se manifestando no mundo físico. A boca se torna um altar, a fala se torna uma oferenda e as palavras se tornam como um sacrifício do templo, um sacrifício de incenso. Sobe, como diz lá em Apocalipse, sobe diante de Deus uma fumaça, um cheiro agradável, que são as orações dos Sadequim para o Hashem, para o Hashem. Meus irmãos, estamos finalizando. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Gematria de P, boca 80. Desmembradas são as letras P, que é 85, 8 mais 5, 13. Hesed, misericórdia. Os atributos de Hashem manifestados. Assim como a reza do Mikhaish,
Mihail no serviço do templo. Que, né? O Mihaisha é um Tehillim, se não me engano, 33, que é um homem que deseja a vida, cuida, aquele que guarda a língua de falar palavras dolosas, né? Que guarda a sua língua do mal. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Que faça a justiça, né? Beseder. Tehillim, se não me engano, 33, 34. É, é isso aí. Baruch Hashem, meus amigos. Que o Eterno possa abençoar cada um de nós e que possamos estar aí sempre ligados, né? Para não profanar o nosso corpo, para não profanar um instrumento que sai coisas tão lindas. Baruch Hashem. Toda Rabá, Rosh Betzalel. Precisamos sempre estar ligados, porque as palavras são como flechas lançadas. Não tem como voltá-las. Baruch Hashem. Um grande abraço a todos. Kol hakavod. Obrigado, Toda Rabá, Baruch Yeh. Grande abraço a vocês. O Eterno abençoe grandemente. Obrigado pelos irmãos que colaboraram aí. Ricardo, Betzalel, Brandão e os outros irmãos também. Luiz Gonzaga. Obrigado, meus irmãos. Baruch Hashem. Ubirajara. E todos os participantes aqui. Arlene, o Edmundo, o Enoque. Enoque tá calado hoje, Enoque. Luiz Gonzaga. Manda um abraço aí para a esposa, para o seu filho. Meu, você, Sidney. Um abraço, Sidney. Saudade de você. Vê se aparece na sinagoga. O Nilder. Que mais tá aí? Roche Mauro Prado. Saudade, meu querido. Baruch Hashem. Yefet Itzipora. Amém, amém. Grande abraço. Shalom, shalom.